Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar com essas belas imagens aí sobrevoando a cidade de São Tomé das Letras. Essa cidade maravilhosa aqui na região do sul de Minas, ao lado de Três Corações, que recebe aí turistas do mundo inteiro para conhecer essa pirâmide, para ver o pôr do sol, o famoso pôr do sol nessa cidade turística, que também recebe o Festival Nacional da Canção, onde o turismo, a arte e as belezas naturais também se conectam e se completam. Essa cidade maravilhosa aí com estilo rústico tradicional que encanta a todos aí. Quem vai com certeza quer voltar para conhecer os moradores que carregam a história dessa maravilhosa cidade. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar. Uma boa noite para você. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Muita gente aí retomando a rotina normal depois de um feriado prolongado. Agora é hora de ficar por dentro aí de tudo o que aconteceu aqui na nossa região. E a Polícia Civil fez uma coletiva de imprensa para detalhar o caso da Evelyn Firmino. A jovem de 17 anos foi encontrada morta na zona rural da cidade. Ela estava desaparecida. O namorado dela é o suspeito do crime. Ele confessou o assassinato à própria mãe. Veja só. O corpo de Evelyn Firmino, de 17 anos, foi encontrado por voluntários que participavam das buscas em uma área de mata na região da Serrinha, próxima à igreja da comunidade Ponte Alta. A descoberta aconteceu após os moradores perceberem sinais de terra mexida. Ao cavarem o local, encontraram o corpo. Durante as buscas, já haviam sido encontrados vestígios que levaram à mesma região, como um tufo de cabelo, o que ajudou a direcionar os trabalhos das equipes. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como feminicídio. O principal suspeito é o namorado da vítima, que confessou o crime à mãe e teria relatado que matou a adolescente dentro de casa. Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem tentando fugir, sendo perseguida e levada de volta pelo suspeito. Em outra parte do vídeo, a jovem é colocada na garupa da moto do namorado, que também estava desaparecido e foi encontrado desacordado em uma estrada da mesma região após uma possível tentativa de suicídio. Ele foi socorrido, preso em flagrante e segue internado sob vigilância policial. O suspeito do crime é o namorado dessa jovem de 17 anos. A polícia fez essa coletiva de imprensa para detalhar e elucidar todas as características desse crime. Imagens aí você vê agora do momento das buscas. Esse caso começou na última sexta-feira à noite, quando essa Evelyn saiu de casa e teria ido para a casa do namorado. No dia seguinte, familiares, amigos e moradores ali da região estranharam o sumiço de Evelyn, porque ela não retornou para casa. E assim começaram a busca. Inicialmente ela era tida como desaparecida, então a familiares e amigos procuravam Evelyn. Mas com o decorrer das investigações, com as coisas que foram chegando, esse namorado também estava desaparecido e na sequência ele foi encontrado todo machucado. Só que antes de fugir, de acordo com a polícia, esse homem confessou para a própria mãe dele que teria matado, estrangulado Evelyn. Só que aí o corpo não teria sido encontrado ainda a partir de sábado, quando ele foi encontrado. A Polícia Civil, segunda-feira, recebeu todas as informações, mas o corpo dela não tinha sido encontrado. Com a ajuda aí de familiares, moradores ali na região, esse corpo, infelizmente, foi encontrado. O momento das buscas, a gente acompanhou aí com os moradores, com familiares. Esse momento das buscas aí, familiares, moradores ali da região, ajudaram nesse trabalho dos militares, que envolveu também Polícia Militar, Defesa Civil e todos mobilizados para encontrar essa Evelyn, De acordo com as informações da polícia, as imagens de câmeras de segurança ajudaram nesse trabalho e também os vestígios de sangue encontrado, tanto na casa do namorado como esse tufo de cabelo encontrado na região da Serrinha, onde ele também foi encontrado ferido. Agora a polícia segue investigando esse caso e nossos sentimentos aí a todos os familiares de Evelyn. E o corpo da idosa que estava desaparecida foi encontrado na zona rural de Campestre. Regina Helena Vieira de Souza Marques, de 73 anos, havia saído de São Paulo com destino a Alfenas e não foi mais vista. As buscas mobilizaram aí equipes do Corpo de Bombeiros e também contaram com apoio de drones ali sobrevoando a região. Veja só.
As imagens compartilhadas vão ajudar nas investigações e mostram o momento em que o carro da idosa passa perto de uma fazenda na região. O corpo de Regina Helena Vieira de Souza Marques, de 73 anos, foi encontrado em córrego, na zona rural de Campestre. As buscas começaram no domingo e se concentraram em uma área de lavouras de café, trechos de mata fechada e perto de córregos na região. Segundo a família, Regina usava colete azul, camiseta branca e calça no dia em que sumiu, após viagem de São Paulo para Alfenas, na última sexta-feira. O carro da vítima foi encontrado trancado em uma estrada de terra, que ajudou a direcionar as equipes. Durante os trabalhos, o funcionário de um cafezal encontrou objetos pessoais da idosa, como sapatos e documentos, a cerca de 500 metros do veículo. A área onde o corpo foi encontrado foi isolada para os trabalhos da perícia técnica. Regina era farmacêutica. As causas da morte são apuradas. Outro caso de outra pessoa que estava desaparecida e infelizmente foi encontrada morta. Os militares aí confirmaram o corpo dessa idosa que estava desaparecida. O que chama a atenção são essas imagens aí pela tranquilidade que essa idosa estaria nesse carro, passando aí por essa região dessa fazenda aí na zona rural de Campestre. E o que chama a atenção também é a posição que o carro foi encontrado nesse cafezal. Os pertences que não estavam dentro do carro, mas sim a poucos metros do veículo. Então tem vários detalhes aí que não fecham esse quebra-cabeça, né? Agora a polícia vai investigar. Essa idosa de 73 anos tinha saído de São Paulo para visitar parentes em Alfenas, aqui no sul de Minas, quando no meio do caminho, quase chegando em Alfenas, isso tudo aconteceu. Essas imagens compartilhadas são ali próximo à fazenda onde esse carro dessa vítima foi encontrado. Pelas imagens dá para ver, supostamente, que a idosa estaria sozinha dentro do veículo pelo ângulo que a câmera pega, né? Dá para ver que ela está sozinha na parte da frente do veículo, mas a gente não consegue ver a parte traseira e nem o bagageiro do carro. Mas o que chama a atenção é essa tranquilidade que ela anda ali pela zona rural e depois o corpo dela, junto com o carro e os pertences, são encontrados. Agora a Polícia Civil vai investigar esse caso e meus sentimentos também a todos os familiares dessa idosa de 73 anos que era farmacêutica e tinha vindo para o sul de Minas para visitar parentes e infelizmente tudo isso aconteceu. E a Polícia Militar prendeu um homem de 28 anos, suspeito de homicídio tentado, considerado foragido da Justiça. Isso aconteceu durante uma operação em Andradas. As equipes se posicionaram em pontos importantes da cidade, inclusive perto do bairro Isidro. Ao perceber a presença dos militares, o homem tentou fugir por uma área fechada de mata, conhecida como Florestinha, mas foi alcançado com apoio da motopatrulha. Segundo a polícia, o suspeito de 28 anos é apontado como principal envolvido em uma tentativa de homicídio registrada na última sexta-feira e considerado foragido. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Andradas. Era considerado foragido aí de um homicídio tentado que aconteceu na semana passada lá em Andradas. Já estava foragido, já era suspeito pelo crime e mesmo assim conseguiu fugir. A Polícia Militar precisou de apoio de várias equipes para poder prender esse suspeito que conseguiu fugir aí por essa área de mata. Até a motopatrulha ficou envolvida aí, mas conseguiu alcançar esse suspeito que agora vai responder pelo crime. De acordo com a polícia, ele é o principal suspeito, mas as investigações agora acontecem para saber se ele teve outras pessoas que ajudaram nesse crime lá em Andradas. Mas o que importa é que a polícia conseguiu alcançar esse suspeito, conseguiu prender esse homem que agora vai responder esse crime aí atrás das grades, né? Agora a gente espera que a justiça realmente seja feita. Vamos para um rápido intervalo e já já você vai ver que duas mulheres, mãe e filha, ficaram feridas após um acidente em Campestre. O veículo estava desgovernado aí e bateu no muro de uma casa. Já já eu conto todos os detalhes. E a gente segue por aqui ligadinho nas nossas redes sociais, TV Alterosa, na transmissão
TV Alterosa Sul de Minas, pelo Facebook e também no YouTube. E eu quero você interagindo aqui junto com a gente, contando como é que foi o seu feriadão prolongado. E aí, ficou em casa, descansou, viajou, o que você fez? Trabalhou igual a gente aqui, muita gente aqui da TV Alterosa, para deixar você muito bem informado aí na nossa região. Como é que foi o seu feriado, o que aconteceu de bom aí? Tava ligadinho aqui nas nossas redes sociais, pela internet, né? Onde você vai, você pode conectar e ficar sempre muito bem informado. A gente segue aqui com as notícias policiais, com as notícias que repercutem aqui na nossa região, né? E você também pode ajudar a gente a fazer os nossos telejornais, junto com a Ademir de manhã, junto com a gente aqui no Jornal da Noite e até no Café com TV, aí com as notícias da zona rural, com as notícias aí de café, com outras culturas aí, agora está aproximando a colheita. E a gente gosta da participação de todos vocês. Ao longo aí quando a gente tem um tempinho, a gente vai lendo aqui esses comentários, vai também interagindo e curtindo aqui a interação de vocês participando aqui com a gente. E aí, a semana bem movimentada, muitos crimes aqui na nossa região, infelizmente, esse corpo dessa jovem encontrado aí. Vamos voltar agora à nossa programação normal, em outra oportunidade a gente volta por aqui. E o Jornal da Alterosa, a edição regional, já está aqui de volta nesta quarta-feira, dia 22 de abril. E 2 mulheres ficaram feridas após um acidente em Campestre. Mãe e filha estavam no carro em que bateu contra o muro de uma casa. Isso aconteceu no centro da cidade. Veja só as imagens. As imagens mostram o momento em que o carro, um Uno branco, segue descontrolado pela rua Joaquim Alves, em Campestre. Pelo ângulo de outra câmera, dá para ver quando o motorista perde o controle ao passar por um cruzamento e bate violentamente contra o muro de uma casa. O que chama a atenção é que um pedestre que estava perto percebe a situação e corre para não ser atingido. Segundo a polícia, no carro estavam 2 mulheres. O veículo ficou todo danificado. A parte da frente ficou completamente destruída. Aqui no clube da casa, ó, quem for passar por aqui, passa mais devagar, beleza? Acabou de bater um carro aqui, acidente aqui, ó. A motorista de 61 anos e a passageira ficaram feridas. Apesar da força do impacto, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas e levadas para o hospital da cidade. Ainda segundo a polícia, a suspeita é que o veículo tenha apresentado falha nos freios e as vítimas estariam sem o cinto de segurança, mas as causas do acidente ainda são investigadas. Que chama a atenção aí a força do impacto, né? Olha essas imagens aí que mostram o carro descontrolado descendo essa rua ali na região central de Campestre. Logo que passa pelo cruzamento, a mulher que está no volante, né, perde o controle da direção, atinge o poste e atinge o muro dessa casa. A pancada é tão violenta que dá para ouvir aí pelo barulho das imagens. A buzina também foi acionada, não sei a posição que a condutora ficou ali no carro na hora do impacto, mas a frente do carro ficou toda destruída. Outro fato também que chama a atenção é o pedestre. Ele estava andando tranquilamente quando percebe esse carro desgovernado se aproximando. Ele corre, ele foge ali na braquiária, porque senão ia ser atingido. Por pouco ali uma tragédia não acontece. Olha só, ele estava bem atento, ele conseguiu ver a proximidade do carro, conseguiu fugir, conseguiu correr e não foi atingido. Mas de acordo com a polícia aí, a suspeita é que a condutora disse, né, que o veículo teve uma falha aí nesse freio e ela perdeu o controle da direção quando aconteceu o acidente. Mas agora as causas são investigadas e, graças a Deus, mãe e filha, apesar do impacto da situação que o carro ficou, elas tiveram ferimentos leves. E um motorista perdeu o controle do carro e sofreu um acidente em Poços de Caldas. Acompanhe. De acordo com a polícia, o carro descia a rua Manuel de Freitas, no bairro Estância São José, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu em outro veículo que estava estacionado. Com o impacto, o carro ainda subiu na calçada e atingiu o muro de uma casa, atravessando parte da estrutura. A suspeita é de que o veículo tenha ficado sem freio. As causas do acidente serão investigadas.
Outro caso bem parecido, né? O veículo atingiu o poste e também o muro da casa. A frente ali do carro ficou toda destruída. E a suspeita também inicial é que o motorista tenha perdido o freio ali. O carro tenha apresentado alguma falha ali no sistema do freio, que esse motorista perdeu o controle e infelizmente o acidente aconteceu. Mas olha a situação, bateu no muro dessa casa. Graças a Deus, por sorte, era à noite, não tinha ninguém ali na região onde esse acidente aconteceu. Mas a gravidade, pelas imagens, dá para ver a frente do carro, como ele ficou aí após essa batida. Então, muita atenção, gente, principalmente aí na manutenção dos veículos, porque acidentes podem acontecer, mas imprudência não. Então, a gente sempre tem que ficar verificando aí a situação do carro e principalmente quando pega estrada. E um homem foi preso após danificar carros estacionados em Arceburgo. Olha só essas imagens. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 25 anos foi flagrado no bairro Vila Progresso, danificando veículos que estavam parados na rua. Durante o patrulhamento, os militares viram o momento em que o rapaz usou um objeto para riscar a lateral de um carro e, em seguida, danificar o capô de outro veículo. Como o homem não tinha percebido a presença da polícia, ele foi abordado e preso ainda no local. Segundo a polícia, durante a revista, os policiais encontraram uma máquina de cortar cabelo que teria sido usada no crime. Questionado, o rapaz disse que não sabia explicar o motivo da ação. Ele foi preso e levado à delegacia. Aí não dá, né? Na hora de cometer o crime, ele sabe que está cometendo, mas na hora que a polícia chega no local, flagra ele ali bem no local cometendo o crime. Ele jamais esperava que a polícia está ali pelo local durante a noite. Olha só que audácia, gente. Os veículos estão estacionados ali por essa rua ali de Arceburgo, quando esse homem passa tranquilamente, danifica esses veículos. Ele jamais imaginava que a polícia estaria ali e que tudo acabaria de uma forma que ele não gostaria. Mas aí a polícia chegou, né, perguntou para ele por que ele estava fazendo tudo isso e ele não soube explicar. Mas na hora de cometer o crime, as imagens mostram claramente aí os danos nos veículos estacionados. Foram vários carros estacionados por essa rua aí. Olha só, até uma máquina de cabelo. Olha só o tamanho desse risco, gente. A gente consegue aí adquirir um bem, um carro que é usado principalmente para o trabalho, para o conforto da família. E olha só a situação que foi deixado esse veículo. Agora, quem vai pagar pelo prejuízo? Com certeza vai ser o dono, né? Mas ainda bem que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito, saber quem é que cometeu o crime e eu espero que ele seja responsabilizado por todo esse prejuízo causado aí por vários carros estacionados lá na cidade. E a PM rodoviária prendeu um homem de 32 anos suspeito de adulterar sinal identificador de uma moto. Isso aconteceu na BR-146, em Muzambinho. Durante o patrulhamento, a polícia percebeu que o motociclista reduziu a velocidade de forma brusca ao ver a viatura. Várias irregularidades foram encontradas. Além do lacre rompido, o número do chassi que estava parcialmente raspado. Os policiais consultaram também o sistema e descobriram que a placa que estava fixada não correspondia a um veículo abordado. O condutor contou que comprou a moto pelo valor de R$2.000 de um homem de Muzambinho. A moto seria de Conceição da Aparecida. O homem foi levado para a delegacia. Várias irregularidades, né? Mas na hora que a polícia aparece, o suspeito aí assusta, né? Ele freou bruscamente, a polícia percebeu ali a atitude suspeita dele pela rodovia, uma rodovia de trânsito intenso ali na região, né? Então parou, foi verificar toda irregular, e com o chassi raspado, com tudo adulterado. Aí falou também para o policial que ele adquiriu essa moto lá em Conceição da Aparecida por valor de R$2.000. Aí é outro fato para a polícia investigar. Será que foi algum golpe, algum furto, algum roubo? A gente não sabe, né? Agora fica a cargo da polícia, mas ele foi preso e a moto apreendida. E um incêndio de grandes proporções atingiu um pátio de materiais recicláveis na zona rural de Nova Resende. As chamas aí mobilizaram o corpo de bombeiros e também chamaram a atenção pela intensidade. Acompanhe. O fogo começou em uma área externa, onde estavam acumulados diversos materiais recicláveis. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas estavam em materiais inflamáveis, com risco de se espalhar para a vegetação próxima. Para controlar o incêndio, os bombeiros usaram cerca de 8.000 litros de água e 4.000 litros de líquido gerador de espuma, produto usado para conter o fogo em materiais como plástico.
Um trator da própria empresa também foi usado para revirar os materiais e facilitar o trabalho das equipes, permitindo que a água atingisse os focos mais profundos. Apesar da gravidade da proporção do incêndio, não houve registro de feridos. A estimativa é de que cerca de 38 toneladas de materiais tenham sido destruídas pelas chamas. Além dos bombeiros, a ocorrência contou com o apoio da PM, Defesa Civil e funcionários da empresa. As causas do fogo são apuradas. Foi montada ali uma operação de combate para poder aí conter aquelas chamas e impedir que se espalhasse por essa região aí, que dá para ver que é de mata, né, gente? Mas olha só, 38 toneladas de materiais recicláveis. Então são materiais que propagam esse incêndio facilmente. Então olha só aí esses bolsões com vários materiais recicláveis. Então o fogo começou, a polícia ainda não sabe como que o fogo começou, mas o importante é que o Corpo de Bombeiros foi acionado, conseguiu combater esse incêndio, precisou de ajuda ali de um trator para poder revirar todo esse entulho e também apagar novos focos que iam se propagando ali durante o combate, né? Então a polícia, os militares fizeram esse trabalho de rescaldo também e preocuparam aí com esses novos focos de incêndio. Mas agora as causas do fogo vão ser investigadas, mas por sorte não houve feridos. E câmeras de segurança registraram roubo à mão armada em uma loja de celulares no centro de Campanha. 2 suspeitos foram presos horas depois. As imagens mostram o momento em que um dos criminosos entra na loja de celulares no centro de Campanha. Veja que ele está com uma sacola. Logo em seguida, ele saca uma arma de fogo e anuncia o assalto. Clientes e funcionários são rendidos. Repare que o homem obriga um dos atendentes a colocar diversos celulares dentro da sacola. Após a ação, o suspeito deixa o local e foge com o comparsa, que aguardava do lado de fora. Segundo a Polícia Militar, a dupla foi encontrada em Eloy Mendes. Eles estavam no carro usado na fuga, com os celulares roubados e dinheiro. Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Três Corações. É um roubo ali violento, ele aponta a arma para a funcionária a todo momento. Ele chega na loja com uma sacola, anuncia o assalto, já aponta a arma para essa mulher e fica o tempo inteiro com essa arma em punho aí na região ali do rosto da mulher. Exige que ela pega os celulares, dinheiro do caixa, mas ele parece um pouco ansioso ali, meio preocupado com essa situação, já que tudo aconteceu em plena luz do dia, ali no centro de Campanha, né? Então pensa só a movimentação de pessoas. Ele está com um chapéu, não está com o rosto coberto, a gente tem que embaçar as imagens, infelizmente, porque ele é suspeito, né? A gente não pode mostrar, mas dá para ver claramente que ele realmente cometeu esse assalto, né? Ele estava com o comparsa no lado de fora, aguardando aí para poder fugir, para facilitar nessa fuga. E olha só, andaram de Campanha até Eloy Mendes. Depois que eles saíram, a Polícia Militar foi acionada, fez o rastreamento ali pela região, não conseguiam encontrar. E eles foram vistos ali em Eloy Mendes. Eles estavam com o carro usado na fuga, com dinheiro e os celulares roubados, né? Agora a polícia investiga também a ação de outros suspeitos envolvidos aí nesse crime. Imagens mostram a ação de um suspeito que invadiu uma loja também de materiais elétricos, pelo menos 2 vezes em Poços de Caldas. Já já te conto todos os detalhes depois do intervalo. Estamos de volta aqui nas redes sociais, gente. É muito corrido aqui, não dá para mandar abraço para todo mundo. Graças a Deus, são muitos abraços que a gente recebe aqui na telinha da TV Alterosa, mas o que a gente gosta é do carinho de vocês e também dessa interação que vocês ajudam a gente a fazer os nossos telejornais. Também vocês podem compartilhar as notícias no nosso WhatsApp 0359-9802-6646. A gente está pronto ali para poder responder vocês. Gente, são muitas mensagens que chegam. Tem muitas vezes que a gente, tem muitas situações que a gente não consegue responder ali na hora que vocês mandam, mas a gente sempre está de olho e em breve a gente vai responder. Então, muita calma nessa hora, porque realmente são muitas notícias que a gente recebe para poder apurar tudo certinho, para poder mostrar para vocês toda a informação de credibilidade aqui na tela da TV Alterosa. Já estão avisando que vamos voltar aqui na nossa programação normal.
E já estamos de volta aqui no Jornal da Alterosa, edição regional, para você ficar muito bem informado com as notícias do sul e sudoeste de Minas. Imagens mostram a ação de um suspeito que invadiu uma loja de materiais elétricos pelo menos 2 vezes em Poços de Caldas. Acompanhe. Os crimes acontecem durante a madrugada no bairro Jardim dos Estados. Os registros de segurança mostram que a primeira invasão aconteceu por volta das 3h30 da manhã. O suspeito escala a parede do estabelecimento, abre uma janela e consegue entrar no local. Pouco tempo depois, ele deixa a loja. Cerca de 1 hora depois, as câmeras voltam a registrar a ação. O homem, aparentemente o mesmo, retorna ao local, usando outra blusa e novamente entra no estabelecimento. Desta vez, ele permanece por alguns minutos dentro da loja e sai carregando o que parece ser uma mochila com objetos. Até o momento, não há informações desse suspeito. É muita coragem, né, gente? Em plena madrugada, pelas imagens, pelas informações das vítimas ali, parece ser o mesmo suspeito, né? Olha só como é que ele escala o muro aí dessa loja de materiais, consegue abrir essa janela e consegue entrar. Eu já teria caído. Já na primeira tentativa eu já não conseguiria. Porque também tem umas grades de proteções também com alguns objetos pontilhados ali para poder impedir essa ação, mas que não impediu ali a ação dele para poder escalar esse muro e invadir essa loja de materiais elétricos. Mas muita coragem, né, gente? Durante a madrugada, lá em Poços de Caldas, ninguém viu, porque realmente era durante a madrugada, não tinha ninguém ali na rua, essa região pode ser movimentada, mas ele ainda acende a luz e depois sai aí com uma mochila, com vários objetos furtados ali dessa loja de materiais elétricos. Mas o que chama a atenção é esse poder de escalar esse muro aí, como se fosse o Homem-Aranha ali. Ele vai e depois retorna. De acordo com populares, seria o mesmo suspeito, mas a polícia já está com essas imagens e agora o caso é investigado. E uma pesquisa mostrou aí qual que é o perfil dos endividados. Tem muito trabalhador fazendo malabarismos aí para ficar em dia com as contas. Veja só. A oferta de crédito é tentadora, mas acaba virando uma armadilha. Com juros que podem passar de 400% ao ano, o rotativo do cartão de crédito é o principal vilão. Mas não é o único. Nós temos taxas de juros extremamente elevadas, abundância de crédito com juros elevados através da bancarização, da digitalização do mercado financeiro e da acessibilidade a cartões de crédito e cheques especiais e juros rotativos. Um levantamento da LCA, Consultoria Econômica, mostra que a inadimplência com o rotativo do cartão chegou a quase 65% em dezembro do ano passado. O cartão parcelado, o cheque especial e o crédito pessoal não consignado seguem com patamares elevados, mas têm papel mais limitado na crise de endividamento. Quem sentiu os efeitos do rotativo foi a professora Vanúzia Rocha. O que começou com uma fatura em aberto virou uma dívida que se arrasta até hoje. E agora, ela faz de tudo para tentar controlar as contas. Eu tenho feito uma organização, eu tenho procurado observar até os meus extratos bancários, tudo que eu tenho pago, as datas que eu tenho pago, cada acordo que eu tenho feito, porque se você não olhar detalhadamente, você acaba passando novamente por esses prejuízos. O que preocupa os especialistas é que esse endividamento se torna um ciclo difícil de ser quebrado. Com juros altos, hoje entre os maiores do mundo, a dívida fica maior. Com a dívida maior, mais gente deixa de pagar. E com mais inadimplência, o crédito fica ainda mais caro. É um efeito em cadeia, que prende as famílias em uma espécie de bola de neve financeira. Além de comprometer a renda com dívidas e juros, os brasileiros têm sofrido com um poder de compra cada vez mais apertado e que não acompanha o ritmo das despesas. Porque o dinheiro dela está valendo menos. E quando ele vale menos, eu vou buscar um recurso chamado crédito para poder comprar aquilo que me satisfaça, aquilo que realmente tenho de desejo ou até necessidade. Então, nós precisamos ficar muito atento ao nosso poder de compra. Enquanto soluções não saem do papel, histórias como a da Vanúzia se repetem. Em um país onde o crédito é fácil de acessar, também se torna mais difícil de pagar. Eu quero pagar a minha dívida sim, mas eu quero pagar de maneira justa, eu quero ser ouvida, eu quero entender o que está sendo cobrado e muitas vezes nem isso me é permitido. Mas a oferta de crédito é grande justamente aí para poder pegar
esses consumidores aí de plantão que ficam atraídos aí pelas ofertas aí, pelo poder de compra. Mas como disse aquele especialista, né, o nosso dinheiro está valendo menos. Então esse poder de compra, com certeza, ele é maior, porque você fica ali tentado com o dinheiro valendo menos. E com a oferta grande, você acaba caindo na tentação. E se você cair nesse mínimo do cartão de crédito, meu amigo, nunca mais você consegue sair dele. Então, por isso que tem que ter essa atenção, pensar antes de fazer compras grandes, principalmente aquelas que são muito parceladas. Será que você vai ter esse capital para poder arcar com essa dívida a longo prazo? Então, o mais fácil mesmo, gente, é pagar à vista ou pagar no débito mesmo, porque se você pode hoje, pode. Amanhã, a Deus pertence. Então, amanhã você pensa se pode fazer outra compra, mas o tal do parcelar em várias vezes, em suaves prestações, é aí que os bancos lucram e muito. Então, muita atenção, principalmente nessas datas comemorativas que pegam aí o consumidor brasileiro. E agora o assunto é o agronegócio. Um levantamento inédito do sistema FAENG mostrou que a safra de café em Minas deve crescer 23,6%. A pesquisa foi realizada entre fevereiro e março com 5.000 produtores. Mesmo com essa alta, o setor descarta a possibilidade aí de super safra. O avanço produtivo é impulsionado principalmente pelo café arábica, com alta de 22%, e pelo café conilon, com alta de 37,7%. A bienalidade positiva é o principal fator para o aumento. Os impactos do clima ainda são refletidos aí e sentidos pelos produtores rurais. 20.000 hectares sofreram impactos no estado pelas altas temperaturas. A gente teve um período aí grande aí, de estiagem aí, com sol forte, principalmente nas lavouras de café que sofrem esse estresse hídrico, né, e essa incidência solar. Tivemos um período de chuva aí, mas como eu disse ontem aqui, a gente precisa ver realmente a realidade da lavoura, o que está sendo trabalhado, o que está sendo produzido e como que está essa produção realmente nas lavouras de café. Então a gente sempre acompanha esse levantamento, né, para saber como é que está a questão da super safra ou a realidade da lavoura. E produtores rurais estão comemorando a safra de azeitona. Veja só. É tempo de colheita da azeitona. Do pequeno fruto é extraído o óleo que dá origem ao azeite de oliva. O Rio Grande do Sul lidera a produção nacional. Neste ano, dos cerca de 1 milhão de litros produzidos no Brasil, 80% vão sair do solo gaúcho. O inverno do ano passado e as chuvas somente no momento certo, com certeza tiveram um papel importante nisso. E agora, muitos produtores que fizeram esse investimento no passado começaram a ver resultado e ter as suas colheitas em maior volume. São cerca de 350 produtores espalhados por mais de 100 municípios, entre eles o Rafael. Na propriedade da família em Viamão, município vizinho a Porto Alegre, serão produzidos 16.000 litros de azeite, um crescimento de 110% em relação à safra passada. Mais do que volume, aqui a preocupação é com a qualidade do azeite que chega ao consumidor. Hoje a gente utiliza sistema de centrífugas, que são muito mais modernos, não tem contato com ar e que mantém a qualidade do azeite, tanto nas notas de sabor, azeites maravilhosos, para te teres uma ideia, atingem até 7 notas de sabor. Os nossos azeites nos campeonatos internacionais têm atingido de 12 a 14 notas de sabor. Mesmo com a qualidade reconhecida, inclusive em concursos internacionais, o azeite de oliva ainda tem muito mercado a ser explorado no Brasil. O consumo per capita é surpreendentemente baixo se comparado a outros países. E desse total consumido aqui, apenas 1% é de azeite de oliva brasileiro. O desafio passa pela educação do consumidor. Mais do que temperar saladas, o azeite de oliva pode surpreender em diversas combinações, inclusive com doces. Eu adoro comer na salada, mas em pães, enfim, de experimentar de outras formas, acho que faz muito sentido. Vai passar a consumir mais. Com certeza. E para obter a melhor experiência, a dica é fugir dos azeites de safras mais antigas. Ele vira um azeite plano com pouca complexidade de notas de sabor. A melhor coisa é buscar azeites jovens, frescos, e o azeite nacional é a melhor opção com relação a isso.
Com certeza, né? Valorizar essa produção nossa nacional, né? O Rio Grande do Sul corresponde aí por cerca de 80% dessa produção de azeite aí no país, mas como eles falaram ali, né? Mais do que a quantidade, a qualidade, ela é levada em consideração sempre, porque atrair esse consumidor e fidelizar ele com essa qualidade é muito mais importante. E além de ser saudável, o azeite combina com tudo, né, gente? Para temperar salada, para poder fritar algumas coisas de uma forma mais natural e até combinações com coisas doces aí, né? Eu nunca experimentei, mas vou fazer questão de experimentar. Eu agradeço a sua companhia aqui na tela da TV Alterosa com as notícias do Sul e Sudoeste de Minas. Eu conto com você amanhã. Um grande abraço e até lá. A gente encerra agora com as imagens aí do centro de Varginha.